E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que é muito inteligente emocionalmente falando. Mas primeiro eu vou fazer uma pergunta. Você já passou por situações assim que te tirou do sério? Te deixou muito irado? Situações assim que se você não pensasse melhor, você teria feito uma besteira? Ou você até fez essa besteira? Hoje vamos estudar a história de alguém que conseguia se manter calmo, mesmo diante de insultos, de porrada, mesmo diante de pessoas frequentemente tentando caluniar, falar mentiras sobre ele, pessoas tentando confrontar e tirar o nexo das explicações dele. O nome dessa pessoa é Jesus. Jesus é o maior mentor de inteligência emocional da história. O cara é incrível. Ele é incrível. Quando nós vamos pegar, analisar o contexto, analisar tudo que ele nos ensinou sobre como lidar com as pessoas, como tratar, como de fato usar a nossa inteligência emocional ao nosso favor no dia a dia, ele deu princípios que vão totalmente contra a nossa natureza humana e a nossa própria vontade, mas que dão certo, que dão resultado, que funcionam. Jesus podia vir qualquer pessoa tentar agredir ele conseguia contornar. Às vezes pessoas tentavam confrontar ele com perguntas para tentar tirar a força da explicação dele. Tem pessoas que gostam de fazer pergunta para se achar mais do que os outros, para tentar parecer, tentar colocar o outro contra a parede. Porém, Cristo ele pegava essas perguntas e confrontava novamente com novas perguntas que deixava a pessoa exposta, ou seja, ele colocava a intenção dessa pessoa na luz. Ele mostrava que a intenção dessa pessoa, na verdade, não era boa. E, muitas das vezes, Jesus respondia com palavra. Algo muito interessante é que Jesus ele nunca precisou quebrar princípio para conseguir contornar uma situação difícil. Ele não precisava quebrar os princípios dele, ele simplesmente continuava seguindo os princípios dele e ele dava um jeito de explicar algo com os mistérios do reino. Normalmente as pessoas vinham, os sacerdotes, os fariseus vinham com perguntas contra Jesus e Jesus ele colocava parábolas para explicar e para de alguma forma expor o que eles estavam pensando e eles mesmos iam se tocar pela história que eles contavam, pela história que Jesus contava. Então Jesus era um ótimo contador de histórias, ele conseguia colocar todo o contexto da situação dentro daquela ocasião, que eles simplesmente se tocavam, eles viam que na verdade era eles que estavam errados, mas só que o orgulho deles não deixavam que eles vissem isso por conta da inveja. Eles tinham muita inveja de Jesus porque Jesus estava chamando atenção. E como eles queriam a atenção para eles, eles continuavam confrontando e jogando perguntas e tentando criar situações. Um exemplo muito claro disso é a história da mulher adúltera. Eles levaram uma mulher que foi pega em flagrante adultério e levaram essa mulher para Jesus julgar. E isso era bem claro que era uma estratégia deles tentarem prender Jesus de uma certa forma. Então eles levaram essa mulher e falaram: mestre, a lei de Moisés ordena que nós matemos essa mulher. Então ele, colocado contra a parede, de uma certa forma, contra os princípios dele, contra as leis da época e contra a própria palavra de Deus e a lei de Moisés, eles fizeram essa pergunta. Mas olha só a reação de Jesus. Jesus ficou calmo. Ele se abaixou e começou a desenhar na areia. A ciência revela que os primeiros 5 segundos do nosso pensamento, dos atos explosivos, eles podem ser prevenidos se nós tomarmos a atitude de contar. Nos primeiros 5 segundos, em alguma situação de extrema ira, de extremo ódio. Jesus provavelmente percebeu a intenção dele. Provavelmente isso lá era bem possível que se uma pessoa normal fosse pega naquele contexto, poderia explodir de raiva contra as pessoas que estavam tentando colocar contra a parede. Era uma armadilha, mas Jesus se manteve calmo. Algo bem interessante é que Jesus, algumas vezes ele não respondia de primeira, ele esperava. Não que Jesus sentisse raiva, mas para dar um exemplo para nós. Nós nunca devemos agir ou fazer qualquer coisa pela emoção.
Um exemplo disso é a história de Moisés. Ele viu aquele ato do hebreu sendo espancado pelo egípcio e tomou uma atitude precipitada de tentar resolver na força do braço aquela atitude que o egípcio estava tomando. Seria muito melhor uma conversa, um diálogo, para tentar amenizar a situação. Porém, ele não usou dessa arma que Jesus utilizava constantemente, com a sua incrível sabedoria de lidar com as pessoas. Ele foi impulsivo e matou aquele egípcio e sofreu as consequências desse pecado. Esses atos, eles são bem constantes às vezes na nossa vida, porque ele vai totalmente a favor da nossa natureza humana, o ato de querer rebater, ou querer se justificar, ou querer de alguma forma tentar tirar aquele peso, ou usar o orgulho para iniciar uma briga, uma discussão, uma confusão, que só vai gerar rancor, ódio e falta de perdão. Outra coisa muito importante que Jesus nos ensinava, a sua inteligência emocional infinita, era sobre o perdão. O perdão, ele é tão importante, só para você ter uma noção da importância do perdão, que se você não perdoar aquele que te fere, você também não será perdoado pelo Pai. Está escrito na palavra de Deus. Então, quando nós não perdoamos as pessoas que nos ferem, nós não somos perdoados. Esse é um dos princípios mais sérios da Bíblia, porque quando você não perdoa, você está guardando rancor, você não está se libertando daquilo, você está deixando aquilo tomar seu sono, tomar seu tempo, tomar seu dia, tomar sua vida. E isso só traz prejuízo como qualquer um outro pecado. Mas como qualquer um outro pecado, guardar rancor vai pró a nossa natureza humana. E perdoar vai contra isso. Então, quando nós conseguimos liberar o perdão, nós estamos indo contra a nossa natureza e liberando esse peso emocional que muito provavelmente só vai causar dor em nossas vidas. Algum tempo atrás, eu tinha um tio, eu morei com ele 18 anos na minha vida. Ele estava sofrendo problemas psicológicos. Ele usava drogas e ele constantemente me confrontava, me caluniava, falava mentiras e tentava de todas as formas arrancar dinheiro para sustentar seu vício. Anos e anos jogado nessa vida de entorpecente, acabou prejudicando a sanidade mental dele. Hoje está internado. E nesse tempo, ele me agredia verbalmente de várias formas, pressões psicológicas, mas eu usei uma técnica que Jesus ensinou: perdoar. Se eu não perdoasse, eu iria guardar rancor, e esse rancor poderia gerar uma ansiedade, uma depressão ou alguma coisa mais grave. Ou poderia me levar a tomar uma atitude que depois eu iria me arrepender. Então, quando eu consegui colocar minhas emoções no lugar e conseguir perdoar de fato, porque o perdão ele é difícil, ele não é fácil. Principalmente quando é todo dia que a pessoa erra com você, mas a Bíblia está escrito: se pecares contra você várias vezes, você tem que perdoar. Aí Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 70 vezes 7. Essa é uma das melhores formas de se blindar emocionalmente. O perdão, ele faz você se blindar. O rancor, ele faz você se destruir. Imagina que você tem uma câmara de ar dentro de você e cada buraco representa um rancor, uma raiva de alguém. Quanto mais buracos, mais vazio você vai ficar e mais doente você vai ficar. Então, quando você perdoa, você está tampando esses buracos e você está se enchendo de novo na presença de Deus. E através do perdão, esse princípio excelente, primordial, você pode conquistar a sua segurança emocional novamente, a sua sanidade, a sua paz. Deus só libera isso sobre as nossas vidas quando nós de fato entregamos e cumprimos o que Ele nos pede. Por mais que seja difícil, não é fácil se manter tranquilo mediante uma situação que está te confrontando. Outra situação também foi que eu estava voltando do trabalho, eu e a minha avó. E ela foi na frente, eu fui logo atrás. Quando eu cheguei, ela estava sentada lá na frente. E um barulho muito alto dentro de casa. Eu logo fiquei irado, né?
Já sabia o que estava acontecendo. Cheguei lá, bati na porta, ele não atendeu. Quase derrubei a porta, ele não atendeu. A porta do quarto estava aberta e ele estava cantando. E outras vezes essa mesma situação ocorreu, mas ele levantou para vir. Mas dessa vez ele ficou lá e não veio. Eu estava bebendo. E eu, muito irado, bati com força na porta. E ele não veio. Então eu acalmei, respirei, fui lá atrás, arrombei a porta e falei para minha avó entrar para ela comer, que ela tinha acabado de chegar, estava cansada e com fome. Aí nós comemos e ele veio e começou a gritar, ele me chamou para briga, para discutir, porque eu tinha quebrado a porta e ele pensava que eu queria a briga. Porém, eu fiquei em silêncio. Um tempo depois ele veio me pedir perdão. Eu falei, o Senhor já nasceu perdoado. Eu não guardei rancor. Quando nós conseguimos instalar esse código do auto-perdão, um código que ele te protege, te blinda, é uma forma de guardar teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da tua vida. Ele procede o rumo da tua vida. Ou seja, as suas decisões são guiadas pelas tuas emoções. Se você não tem uma emoção saudável e guardada, você acaba se destruindo. Suas emoções têm que ser guardadas por princípio, pela palavra de Deus. Porque o coração do homem é enganoso, mas quando ele está guardado pela palavra, você consegue tomar as melhores atitudes mediante as situações difíceis da vida que vão acontecer, consequentemente. Então, eu perdoei. Logo depois que eu falei isso, ele veio de novo tentar pedir dinheiro e começou a confusão de novo, pediu perdão de novo e eu falei a mesma coisa. Daí eu fui embora. Porque nós devemos saber perdoar alguém, por mais que essa pessoa more na mesma casa que nós, no mesmo ambiente de trabalho que nós. Não é fácil liberar perdão. Liberar perdão é difícil, é algo complicado, é algo que vai contra a nossa natureza. Na nossa cabeça era melhor matar a pessoa. Essa é a verdade. O ser humano quer matar. Ele quer resolver do jeito dele. Assim como Moisés fez. Ele viu a situação e queria tirar a vida dessa pessoa. Ou seja, na nossa cabeça, às vezes, tomar um ato imediato que vai contra os princípios parece melhor. Ou seja, nós vamos na força do nosso braço, no nosso jeito. Porém, com oração, Deus resolveu a situação. Ele resolveu de uma forma que eu não consigo explicar. E agora eu não tenho mais acesso a essa pessoa. Ele está totalmente longe. Por quê? Porque ele resolveu. Eu orava por ele. Eu perdoava constantemente e eu realmente queria ver ele bem. Quando nós, de fato, amamos quem nos persegue, amamos as pessoas que estão contra nós, jogam calúnias contra nós, que tentam nos destruir, nós estamos nos blindando emocionalmente. Estamos nos blindando contra uma possível ansiedade, contra uma possível depressão, contra um possível excesso de pensamentos, porque o excesso de pensamentos cria várias narrativas e várias historinhas na nossa cabeça para, de alguma forma, tentar resolver a situação ou tentar destruir a situação, se é que você me entende, assim como Moisés fez. Então, quando nós usamos os princípios que Cristo nos ensinou para guardar no nosso coração, nós conseguimos ter uma vida emocional mais plena e mais saudável. Então Jesus, ele só deixou isso para que nós nos blindemos. Nós podemos ver que o que a ciência chama de inteligência emocional hoje nada mais é do que os frutos do Espírito Santo, que já existia há milênios. Deixa eu ver se eu acho aqui para compartilhar aqui com vocês os frutos do Espírito Santo. Aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Você pode ter certeza que cada um desses princípios, cada um desses frutos vai te gerar um resultado diferente na sua vida. Quando você ama, é mais provável que você receba amor. Porque alguém que odeia e que dissemina ódio, é bem provável que seja odiado também. Mas não visando recompensas, visando cumprir o que está escrito. Mas estatisticamente, na probabilidade, tem mais chance de ser amado. Alegria. Quem é alegre, transmite alegria. E essa alegria muitas vezes pode voltar para você. Você já experimentou sorrir para alguém como essa pessoa sorri de volta? Muitas das vezes
tem mais chance da pessoa sorrir de volta para você do que ficar com a cara fechada. Mas só que você só se lembra das vezes que a pessoa ficou com a cara fechada. Você só se lembra das partes ruins. A alegria tem que ser algo constante na vida de um cristão. Paz. A paz é concedida através de Jesus. E o perdão é uma ferramenta incrível para se obter paz. Porque num coração onde tem ressentimento, rancor, remorso, não tem como ter paz. Porque a paz é tomada por esses sentimentos destrutivos que só destroem a nossa vida e fazem com que nós nos afundemos mais nesse poço de escuridão infindável, de ódio, de ressentimento, de coisa ruim. Longanimidade. Você pode até viver mais tempo, você pode viver em paz com as pessoas por mais tempo. Você consegue coisas incríveis, cumprindo o que Deus tem, cumprindo o que Ele pede. A palavra de Deus, os princípios bíblicos, ensinam nós a ter esses frutos que o Espírito Santo nos concede através da sua palavra. Muitas das vezes, mesmo sem lermos a palavra de Deus, já sabemos, temos uma noção do que é certo e o que é errado. O que fala isso para nós é o nosso próprio Espírito Santo, a nossa consciência. Você já não sentiu assim, cara, eu vou fazer isso, mas eu estou sentindo que está errado. Eu estou sentindo que tem alguma coisa errada aqui. Mas mesmo assim você faz. Por mais que você não tenha lido a palavra de Deus, você já sabia que isso era errado, porque naturalmente a nossa consciência já nos avisa quando algo é prejudicial para nós. E essa consciência nada mais é do que o Espírito Santo falando ao nosso coração. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Na palavra de Deus fala que o homem que não consegue dominar a si mesmo é pior do que uma cidade derrubada, sem muros. Ou seja, sem proteção. Quando a pessoa não tem domínio próprio, ela não consegue se proteger. Quando ela não consegue controlar suas emoções, não consegue conferir até 10, não consegue naquele momento de crise, de ansiedade, de fúria, não consegue parar e contar, ela é como uma cidade sem muros, que não tem um domínio próprio. Jesus, ele parava, pensava antes de falar. As nossas palavras, elas podem destruir, ela tem o poder da vida e da morte, está na nossa língua. Nós podemos matar alguém ou trazer vida a alguém, emocionalmente falando, com a nossa própria boca. Então, quando a nossa boca, a nossa língua, tem as palavras de vida eterna, nós conseguimos trazer vida às pessoas. Jesus, ele falava essas parábolas não com o intuito de apontar somente o erro. Ele queria que eles reconhecessem esse erro e voltassem para a luz. Para que eles reconhecessem o erro deles, para que eles voltassem para Cristo. E Cristo, ele fazia de tudo para tentar recuperar os sacerdotes, os fariseus, porque ele amava eles também. Ele amava essas pessoas. E Cristo, ele tentava de todas as formas. Cada parábola que ele falava era com o intuito de tentar trazer eles de volta. A ponto de dar a própria vida por todos. E se qualquer um daqueles que acusaram ele e levaram ele para a cruz se arrependesse e aceitasse ele como Salvador, mesmo depois de ter colocado ele na cruz, eles ainda teriam chance de perdão porque eles já foram perdoados. Então, Cristo só nos ensinou coisas que vão nos blindar e nos proteger. A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, são formas de lidar com as pessoas. O que é totalmente oposto das obras da carne, daquilo que nos prejudica. Vamos ler as obras da carne. Obra da carne. Prostituição. Prostituição. Você não tem a noção do que é se juntar com uma pessoa e depois se separar. A Bíblia fala que é como se você estivesse casando com a pessoa. A Bíblia fala que é como se se duas almas se juntassem, se separassem. É um pecado contra o nosso próprio corpo. É algo que vai totalmente contra. Afinal, não sabes que nós não somos de nós mesmos? Ou seja, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós estamos pecando gravemente contra nossas próprias emoções. Isso causa problemas psicossomatizados. Nós vamos trazendo coisas das outras pessoas em cada relação. Isso vai causando um acúmulo de coisa ruim, negativa. Histórias e traumas emocionais vão se juntando em nossa cabeça, o que nos gera uma ansiedade, uma depressão futuramente. Ou seja, a Bíblia só tem coisa para nos proteger. Às vezes não é nem da forma que eu estou falando para você, vai ser um prejuízo de outra forma. Mas você pode ter certeza, o pecado sempre vai trazer prejuízo na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. O pecado, ele só tende a trazer destruição.
impureza, quando você tem um pensamento impuro, quando você enxerga maldade em coisas que as pessoas não veem, ou seja, você já está automático para aquilo. Você, numa situação onde ninguém viu maldade, você foi o único que viu, porque você está com a mente impura. Lascívia é um poder de sedução, de querer seduzir as pessoas para o pecado, ou das pessoas quererem te seduzirem para o pecado, de te prenderem num laço e te fazerem imaginar coisas que você não deveria pensar. Idolatria. Hoje, idolatria, nós podemos ver que é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, onde nós dedicamos e colocamos acima de Deus. O que está acima de Deus é o que nós estamos idolatrando. Se nós idolatramos a nossa família, nós estamos cometendo um pecado. Deus tem que estar acima de tudo. Deus tem que estar acima, no centro e na base. Ele tem que estar em tudo. Feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, disseção, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes. Ou seja, todas essas coisas são obras da nossa carne, que quebram princípios e faz com que isso crie feridas emocionais que nós não podemos nem imaginar. A nossa natureza só tende a nos arrastar para a destruição. Às vezes você se pergunta, por que eu estou sofrendo tanto se eu não erro? Porque no mundo nós já vamos ter aflição. Por mais que você não cometa nenhum desses pecados aqui, no mundo nós já vamos ter aflição. Porém, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Muitas das vezes nós vamos passar por situações que vão nos causar muita dor. Mas ficar sofrendo, arriados numa cama, depressivos, é opcional. Isso é algo que a gente escolhe, não o que é da vida mesmo. Vai depender do nosso estado emocional, em quem nós temos confiado. Davi confiava muito em Deus. Ele, por mais que ele sentisse a dor, ele voltava a confiar em Deus e ele sentia força, porque Deus era a força do coração dele. Ele colocava Deus como a força do coração. Não que Deus desse a força para ele, porque até a nossa força é algo do nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos ser fortes, nós escolhemos ser corajosos, porque está escrito, não te mandei eu ser forte e corajoso, assim como Deus mandou Josué para Josué ser forte e corajoso. Ou seja, a força e a coragem é desenvolvida por nós. Tem dois tipos de pessoa. A pessoa que escolhe sofrer e a pessoa que escolhe estudar o que aconteceu. A pessoa que escolhe sofrer, ela fica se lamentando. Ela muitas das vezes cria um orgulho para tentar defender aquela ferida emocional. Ela cria contendas, discussões para que a pessoa não atinja essa ferida, ao invés de perdoar e cicatrizar por intermédio de Cristo e usar essa ferida que era para ser algo negativo como um testemunho. Ou seja, nós podemos usar algo que era antes uma ferida emocional, algo que era algo que nos prejudicava, como um testemunho com Deus. O que era um prejuízo se tornando um lucro com Cristo. Algo que pode trazer outras pessoas para Ele. Então, quando nós usamos esses testemunhos, nós conseguimos trazer mais pessoas para Cristo. E Jesus, ele tinha uma inteligência emocional incrível. Nós podemos ver que cada coisa que ele ensinou só tem um dia para bênção, para a vida. Palavra com defesa estratégica. Jesus usava palavras para ensinar, expor hipocrisias e revelar a verdade sem humilhar ou comprometer seus princípios. Perguntas retóricas. Desmascarar o oponente forçando a refletir a condição. Exemplo, a autoridade de Jesus em Mateus 23, 27. Também tem aquela passagem do samaritano, né? Que o fariseu pergunta, em que se resume a lei? E Jesus pergunta para o sacerdote, em que se resume o resumo da lei? Ele responde que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. E ele tentava confrontar Jesus num tom sarcástico, porém Jesus ele conseguiu se defender lançando essa pergunta e ele respondeu essa pergunta. Ou seja, Jesus ele trazia a exposição de uma forma que não agredia as pessoas. Ele tinha várias estratégias para cumprir o que ele ensinava, para ele conseguir sair dessas situações sem quebrar os princípios que ele ensinava. E sempre com o intuito de querer trazer essas pessoas que o agrediam, que de certa forma tentavam matar ele, para a vida.
Ou seja, enquanto eles estavam tentando matar Jesus, Jesus estava tentando salvar. É o princípio de amar ao próximo como a si mesmo, mas amar o seu inimigo. Ele amou os inimigos de uma forma que nós não conseguimos compreender. Jesus sempre estava no coração de querer salvar aquelas pessoas. Até quando eles falavam, você come com publicanos, com fariseus, com publicanos, com cobradores de imposto, você come com prostituta. Jesus ele sempre dava uma resposta com o intuito de trazer essas pessoas para dentro. Uma resposta com o intuito de fazer eles saírem do caminho que eles estavam. Ele sempre tentava trazer as pessoas da morte para a vida. Porque quando nós estamos no nosso orgulho, parece que está tudo bem, parece que o orgulho está nos protegendo, está nos defendendo. Mas as nossas feridas emocionais que estão escondidas por trás desse orgulho, quando o orgulho cai, as feridas são saradas por Cristo e se transforma num testemunho que pode ser usado. Ou seja, cada coisa que Jesus fazia era para tentar curar, era para tentar tirar a lama do pecado. O pecado é uma forma de nós automutilarmos, de nos autodestruirmos. Cada pecado é cada destruição, é a falta do amor próprio que causa a falta do perdão próprio. Às vezes nós conseguimos perdoar o nosso próximo, mas nós não conseguimos nos perdoar, porque amar ao próximo como a si mesmo significa também nos perdoar como a si mesmo. Então devemos saber nos perdoar. A falta de perdão está diretamente ligada à nossa felicidade, à nossa inteligência emocional. Se nós somos uma pessoa cheia de rancor, de ressentimento, de coisas ruins, nós podemos acabar ferindo outras pessoas por não saber o que está acontecendo. Devemos saber identificar o que está nos prejudicando e resolver. Jesus ele era especialista em ver o sofrimento nos olhos das pessoas, conseguir identificar e perdoar os pecados. Jesus é o único que perdoa pecados, porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Foi ele que disse. Não tem condenação nenhuma para quem já está em Cristo Jesus. Ele nos ensinou o verdadeiro amor. Ele nos ensinou a ir totalmente contra essa natureza pecaminosa que nos faz destruir. Ele fez com que nós víssemos o que de fato devemos fazer aqui em cima dessa terra e o que devemos refletir aqui em cima dessa terra. O amor que devemos refletir aqui em cima dessa terra para conseguirmos ajudar as pessoas, amar os nossos inimigos. A inteligência emocional de Jesus era incrível. Recomendo você se aprofundar mais na história de Jesus, tentar destrinchar e ver cada ato que ele poderia ter explodido. Imagina a cena, Jesus poderia ter explodido naquela cena, mas ele preferiu ficar calmo, conferir até 10, como diz até hoje. Ele não respondia de forma impulsiva. Tem um provérbio, deixa eu ver se eu achei aqui. O provérbio está lá em Provérbio 18:13. Quem responde antes de ouvir demonstra insensatez e incorre em vergonha. Jesus ele esperava as pessoas terminarem de falar para ele poder falar. Às vezes nós acabamos nos prejudicando autoprejuízos por revelar coisas que as pessoas nem iriam nos perguntar pelo fato de nós respondermos a pergunta que nós achamos que vai ser, ou seja, nós não deixa nem a pessoa terminar de falar. Nós já sai lançando palavras ao vento, lançando porradas, tentando destruir, tentando nos defender de coisas que muitas das vezes a pessoa nem ia perguntar. Ou seja, devemos deixar a pessoa terminar de falar. Devemos esperar, nos manter calmos e fazer perguntas, tentando revelar a real intenção da pessoa ou tentando levar a pessoa a reconhecer que ela está errada. Não revidando de uma forma que vai causar ainda mais prejuízo, vai causar feridas emocionais, vai causar problemas. Mas focando na resolução do problema. Focando numa forma que vai resolver, assim como Jesus Cristo fazia, ele tentava resolver o problema. Por mais que a outra pessoa não aceite, a situação vai ser amenizada. Mas se você estiver errado, reconhecer que está errado é a melhor solução. Fala, realmente, de fato, eu estou errado. Mas tudo isso é difícil. É pesado, vai contra a nossa natureza, vai contra o nosso orgulho. Reconhecer o erro vai contra tudo que o ser humano quer. Então, se nós começarmos a andar com Cristo, refletir nas coisas que ele fazia, fazer o que ele nos pede e começar a entender a história dele e tentar compreender a magnitude do sofrimento dele e das coisas que ele fez aqui em cima dessa terra, cada detalhe foi um exemplo para nós conseguirmos compreender.
É incrível como as faculdades não estudam a inteligência emocional de Cristo. Elas ensinam psicologia, psiquiatria, mas não estudam a Cristo para ensinar ele na escola. Porque, por mais que eles não ensinassem Jesus como intuito de salvação, com o intuito de lógica, de raciocínio lógico, de mente, de mentalidade, de inteligência emocional, eles teriam resultados absurdos, porque Jesus foi o maior mentor de inteligência emocional do planeta. Os frutos do Espírito Santo são a inteligência emocional. Então que possamos colocar esses ensinamentos em prática em nossas vidas, para que nós possamos nos blindar com os princípios e com a palavra de Deus todos os dias, assim guardando o nosso coração. Ficamos por aqui, obrigado por assistir, em nome de Jesus. Tchau.